Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção, e não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. É interessante a gente pensar que o Getsemane é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós, dentro da Semana Santa, é um momento especial para a nossa reflexão também. Mas Jesus está prestes a viver o seu calvário e ele sabe disso. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Ele chama os amigos para estarem com ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para ele ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles: companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Só com essa passagem a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir
o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar é sofrer, não é outra coisa. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu, e eu preciso dar conta de tudo isso. Para se passar no vestibular é preciso estudar o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim, não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades,
e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Quem passa por isso sabe. Não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva. Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado. É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer. Para que ele não seja em vão. Para que as nossas perdas não sejam em vão. Para que os nossos sofrimentos não sejam em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento,
você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir essa ladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa.